Você precisa se sentir rico para ser rico, porque a riqueza, ela é um estado de espírito. A maioria das pessoas, elas não se sentem ricas. Por quê? Porque a riqueza, ela é um estado, é um sentir, é você se sentir rico. Então você precisa se sentir rico para poder atrair a riqueza. A riqueza tem muito a ver com o se sentir, com o comportamento, como você age se sentindo rico. E aqui eu vou dar alguns passos práticos para você se sentir rico. A vocês que isso é neurociência, não é misticismo, não é achismo, não é o que eu inventei da minha cabeça, não. É neurociência. Gente, a gente tem um sistema chamado RAS, que é Sistema de Ativação Reticular. Ele age como se fosse um filtro extremamente importante, porque ele é como um filtro, ele vai filtrando aquilo que você está cheio de crenças, ou seja, aquilo que você é atualmente, ou seja, se suas informações, suas crenças foi de, não tenho dinheiro, não sou capaz disso, então cada vez mais ele vai formando você, ou seja, ele vai formando a sua identidade, ou seja, a sua identidade de pessoas lá para baixo, de pessoas que, sabe, de vitimismo, todas essas coisas. Então, o raiz é justamente isso. Por que que acontece às vezes de quando a gente... E é verdade, gente. Acontece de a gente, por exemplo, a gente compra um carro ou a gente foca num carro. Por exemplo, eu quero um carro tal. Você já percebeu que quando a gente fala no objeto, ou tem ele, de repente você começa a aparecer em todo canto. E é verdade, depois que a gente comprou esse último carro da gente, que meu esposo conseguiu, eu já falei em outros vídeos sobre a questão do carro, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada em outros vídeos aí, começou a aparecer outros carros. Então, assim, não é mágica, os carros apareceu do nada e não, gente, é porque o nosso sistema ele é assim, ele é ativo, é como se assim, a gente deu foco àquilo e aquele começou a aparecer, mas não apareceu porque você começou a focar naquilo. Antes você olhava outros carros, aí a partir do momento que você falou naquele carro, então automaticamente o nosso cérebro ele funciona desta forma, viu, gente? Quando você foca, ele aparece automaticamente. A mesma forma é o seu cérebro, sabe? Quando você se sente confiante, quando você se sente mais capaz, quando você diz, eu sou capaz, eu consigo, é isso que eu quero. Então, automaticamente o cérebro vai procurar coisas que façam com que crie a sua identidade atual. Que a nossa identidade atual, neste momento, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Por isso que é tão importante a reprogramação, os mantras, todas essas coisas que eu ensino, gente, porque você vai criando outra identidade. Então, e o Raiz, ele tem esse funcionamento, né, de quanto mais você vai mudando suas crenças, mudando o seu estado, ele vai criando outra identidade. Então, a partir disso daí, é que você vai criar sua nova identidade, tá certo, gente? E isso aqui não é misticismo, como eu já falei aqui para vocês. Vocês vão criar a partir disso aí. Eu vou dar eu vou dar 7 práticas aqui, que isso é bem comum, assim, para que você comece a se sentir rico, para que um dia a riqueza venha. Porque quando a riqueza vem, gente, eu sempre falo, a riqueza é algo que é um estado. Por que que às vezes tem pessoas que têm dinheiro na conta, mas não se sentem ricos? Por quê? Porque é um estado natural de você se sentir rico. É a mesma coisa da abundância. Se você tem dinheiro ou tem pouco dinheiro, não vai ter diferença. A diferença vai ser o seu estado interno de você se sentir rico. Porque às vezes tem muita gente que tem muito dinheiro na conta, mas está triste, está cabisbaixo, não faz diferença o dinheiro, entendeu? Então é aqui, ó, tudo é mentalidade, a questão do dinheiro é a mesma coisa, não vai ter diferença de maneira alguma. Então, gente, eu vou dar agora algumas práticas para vocês, são 7 práticas, que eu achei bem importantes, assim, do dia a dia mesmo, para você começar a se sentir rico. A primeira é, imagine a vida que você tem. Você começa a se imaginar a vida que você tem. Tipo assim, a vida de rica que você é. É como se você já fosse rica. Aí você vai imaginar a riqueza como se você já fosse rica mesmo, gente. É bem assim. Você vai imaginar como é que é seu quarto, os lençóis, o edredom, sabe? Se tem TV no quarto, se não tem. Como é que é a sala, se tem lustres, se tem uma mesa bem bacana, bem linda, como é que é o jardim, como é que você entra, como é que você se comporta. Então, essa é a primeira prática, né? Imagina a vida rica que você tem, certo? Já se imagina. Segunda prática, pare de falar mal de si mesmo, porque isso é uma das piores coisas que faz você não atrair a riqueza, é você mesma se sabotar. Então, isso aí, ó, corte logo, certo, gente?
Quinta, não, já falei uma, duas, terceira, seja generoso com o que você, generoso com você mesma, com você e com os outros. Faça doação, o que você tem, você faça doação, ajude pessoas, então, porque assim, o dinheiro ele é um fluxo, é como eu sempre falo, gente, ele é um fluxo, ele vai e volta, então você precisa, você repara os ricos eles vão só fluindo, eles não deixam nada parado não, eles vão fluindo, vão fazendo doação, vão vendendo, e o dinheiro é isso, é circular, ele precisa circular, viu gente, então faça muita doação, se você puder, se você tem, então é uma prática também. Vamos para a quarta prática, 1, 2, 3, 4, né? Use uma linguagem adequada, ou seja, você vai usar uma linguagem de acordo com se você fosse rica. Se você fosse rica, como você agiria? Como você falaria? Você teria mais clareza sobre as coisas? Você teria mais posicionamento? Como você se comportaria? Como é que você se gesticularia? Então você tem que realmente se imaginar como se você já fosse mesmo. Outra prática, vista-se de acordo com o seu eu do futuro. Eu sempre falei muito sobre vestimenta, gente. Realmente eu acho muito importante realmente a forma como você se vê. Porque realmente, ó, pode o povo dizer que é besteira, mas não é, gente. A vestimenta tem tudo a ver com o seu eu do futuro. Então você, imagine, se você já fosse rica agora, qual era a roupa que você ia começar a usar? Qual a roupa que você ia na loja comprar? Com certeza você vai comprar uma roupa melhor, uma roupa mais chique, uma roupa mais bem vestimenta. Então, se você puder comprar uma coisa que seja. Você mesmo você não tem condições suficientes para comprar uma roupa de marca, vá numa loja e compre, por exemplo, uma roupa que é parecida, que é similar. A gente tem muita roupa legal na Zara. A Zara é uma loja muito boa. Na Alovito da Shopee tem muita roupa legal que se assemelha à roupa de rico. Sempre tem as imitações, né, gente? Então, a gente começa por aí. Você começa a se sentir rico. Então, a vestimenta é outra. É a sexta prática, né? Eu já falei quase todos aqui, gente. Eu só esqueci de contar. E a última, você vai criar momentos de luxo, ou seja, você vai fazer assim, tipo assim, e luxo não é viagens caras, essas coisas não. É a xícara que você toma, você troca a xícara, não para aqueles negócios de, aqueles copos de extrato tomate que ninguém merece. Ali é pobreza pura, pelo amor de Deus. Aqueles negócios de maionese, eu tô falando isso porque eu fiz muito, minha mãe faz até hoje, viu gente? Mas eu não. Até minhas bacias, eu compro bacias boas, bacia Tupperware, bacia mais arrumada, minhas xícaras, meus pratos, suplá, eu tenho suplá, até porque eu sou crocheteira também, eu faço suplá para mim. Então, muita coisa eu mudei, porque realmente eu tenho uma crença gigantesca, assim, sobre objetos, que a gente acha que o objeto é só para os outros, e não é, é para você. Compre a melhor coisa para você, não é para os outros, não, é para você, você tem que começar de você. É você quem vai atrair, não é os outros que vai atrair a riqueza, não é você. Então tem que começar por você. Crie momentos de luxo, um xícara uma boa, sente num lugar bacana, compre um bom lençol, sabe? São pequenas coisas que vai fazer você literalmente se sentir rico. Não sei, compre um lustre que atrai rico, assim, que... Porque tem alguns objetos que faz você se sentir rico, que é como se fosse uma compilação dele, uma imitação. Um lustre, eu tô apontando aqui, mas nem tem lustre, viu, gente? Aqui nem tem como botar. Mas um lustre, ele remete à imagem de riqueza, um sofá bonito, uma sala bem arrumada, uns papéis de parede bem legal, ripado. Gente, tem muitos detalhes. Eu poderia passar o vídeo todo aqui falando sobre detalhes e como você se sentir rica. Mas para agora são essas 7 pratas, gente. Eu anotei aqui, viu, gente? Porque sabe como é, né? Em quem você está se tornando? Você é alguém que toma decisões com clareza? Você é aquela pessoa que se cerca de pessoas alinhadas? Você é aquela pessoa que se mantém no padrão de riqueza, mesmo quando as pessoas não estão olhando? Então, é aí que começa a verdadeira riqueza. Através dessas práticas que eu falei para vocês, é que vocês vão dar um passo na frente para que a riqueza seja atraída para vocês. E lembre-se, gente, a riqueza começa com o que você pensa, não é com o que você tem. Lembre-se sempre disso, a riqueza tem que começar pelo seu sentir. Você precisa se sentir rico. É por isso que eu sempre falo, tem que ser para ter. Porque, gente, a Bíblia não falha, ela sempre falou que você precisa se sentir, tudo que você pedir você já é. Então, assim, tem muitas práticas na Bíblia que falam sobre o ser, né? Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Seja rica, faça essas práticas e faça por 7 dias. Faça todas essas práticas que eu falei. Comece a fazer por 7 dias. Depois me conta o resultado de vocês. Como é que foi a sensação desses 7 dias, assim, transformadores para que vocês comecem a atrair de verdade a riqueza e se sentir rico de verdade. Porque a riqueza, ela já está aí.
Só basta você se sentir rico. Então, pequenas práticas vão fazer toda a diferença na sua vida.